Esse daqui é o pêndulo de Newton. É um dispositivo com esferas que serve para demonstrar o princípio da conservação da energia. Ou como a gente costuma falar, toda ação tem uma reação igualmente proporcional. E através desse dispositivo, hoje a gente vai entender por que é que nós fomos ensinados a odiar um dos melhores personagens do desenho Caverna do Dragão e como que a política, na verdade, fez com que a gente não gostasse dele. Esse daqui é um artigo escrito por um dos roteiristas da série Caverna do Dragão e aqui ele faz uma confissão que é bem reveladora e a gente não está falando sobre o último episódio perdido de Caverna do Dragão. Não, a gente está falando sobre algo muito mais importante. Ele diz o seguinte: tenho uma confissão a fazer. Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, era uma série sobre 6 crianças que foram transportadas para uma dimensão cheia de magos, répteis que soltavam fogo, pistas enigmáticas e um déspota extremamente maligno chamado Vingador. Os jovens ficaram presos nesse ambiente semelhante a um jogo, mas felizmente estavam armados com habilidades e armas mágicas, o que lhes permitia frustrar os planos insidiosos do Vingador a cada semana. As crianças eram todas heróicas, todas, exceto um membro semi-heróico do grupo chamado Eric. Eric era um reclamão, alguém que vivia se queixando, um cara que não gostava de seguir o que os outros queriam fazer. Geralmente ele acabava concordando em participar, ainda que a contragosto, e tudo sempre terminava bem, e Eric ficava feliz por ter se juntado aos outros. Ele era a única coisa que eu realmente não gostava no programa. Todo mundo que assistiu Caverna do Dragão odiava Eric, e pelo jeito os próprios roteiristas também. Mas esse roteirista, o Mark Evanier, vai revelar o motivo pelo qual nós somos levados a não gostarmos de Eric. E não tem a ver necessariamente com a história, mas com um grupo de pais, onde a maioria pelo jeito nem eram pais, que faziam a censura do material por motivos ideológicos. Olha só o que ele diz: fomos obrigados a incluir certas lições pró-sociais em nossos programas. Naquele período, a principal lição pró-social era a seguinte: o grupo está sempre certo, o reclamão está sempre errado. Essa era a mensagem de muitos desenhos animados dos anos 80. Houve até um programa de uma temporada na CBS chamado The Get Along Gang, Nossa Turma, que era dedicado abertamente a esse princípio. Toda semana, o membro do grupo que não se dava bem com os outros aprendia que estava errado. Fomos obrigados a inserir essa lição em Caverna do Dragão e é por isso que Eric estava sempre dizendo "eu não quero fazer isso" e sendo punido por sua resistência social. Os anos 80 foram marcados por vários movimentos contraculturais nos Estados Unidos, movimentos como o punk, o gótico, movimentos feministas, que assustaram os pais conservadores. E a reação que eles tiveram foi colocar no desenho Caverna do Dragão uma mensagem de que se você se destacar, se você quiser ser diferentão do grupo, se você quer ter ideias muito autênticas e você não concorda com o caminho que a maioria está seguindo, você está errado, porque você tem que concordar com o grupo. Vamos lembrar que a década de 80 também foi marcada por uma disseminação muito grande de gangues, onde justamente essa era a mensagem por trás das gangues. Você não pode se desconectar do grupo. Você tem que obedecer a tudo o que o grupo fala, essa identidade que é ligada a esse grupo maior. Então é muito interessante ver como que a ideologia influenciou pesadamente esse desenho. Então o nosso amigo Eric, ele não era um chato, ele foi feito chato por um motivo ideológico muito específico. E é engraçado que quando eu assistia, quando era pequeno, eu ficava pensando, cara, mas que cara insuportável que é esse Eric. E eu concordava com os outros, porque faziam com que as ideias dele, com que os desejos dele, com essa vontade de autonomia dele, parecessem tão absurdas, tão bobas, que era óbvio para o público que isso daria errado, e ficou uma fórmula, e o Mark fala que isso o irritou bastante em Caverna do Dragão, porque era uma fórmula em todo o episódio. O Eric ia discordar
no final ele ia ver que a maioria estava certa, que ele estava errado e que ele precisava simplesmente aceitar o que o grupo falava. Sempre que alguém discordava, essa pessoa seria punida. E essa fórmula se torna repetitiva, se torna cansativa, mas é assim, através da repetição, que a ideologia é pregada e martelada na cabeça das pessoas. E durante muito tempo, vamos nos lembrar que Hollywood foi governada pelo Código Hays, que foi uma autocensura que Hollywood se impôs. O Código Hays, que vai até ali a década de 60, ele tinha uma lista de coisas que eram proibidas de serem feitas nos filmes, do tipo de cena, de violência, de sensualidade, as coisas que podiam e que não podiam ser feitas, algumas delas meio interessantes, para dizer o mínimo, como, por exemplo, era proibido mostrar escravidão de pessoa branca. Completamente proibido. Pessoa branca não pode ser mostrada em contexto de sendo escrava. A pessoa preta não tem problema, mas a branca aí era um problema sério. Você também não poderia zombar da igreja ou do clero e também fazer pouco das autoridades. As autoridades precisavam ser respeitadas e descritas de uma forma sempre muito respeitosa. Em um cenário desse, filmes como, por exemplo, Um Estranho no Ninho, que é um dos meus preferidos de todos os tempos, jamais seria feito, porque Estranho no Ninho parte da premissa de que nós estamos falando de um homem que se levanta contra a ordem, contra a autoridade estabelecida. Nem teríamos um filme como Poderoso Chefão 3, que também mostra ali a corrupção no clero. Se bem que Poderoso Chefão 3 não precisava ter sido feito mesmo, né? Mas algo que precisava ser feito e felizmente, finalmente, alguém fez e está fazendo com muita qualidade, são as roupas tecnológicas da Insider. E você já conhece como que a Insider é maravilhosa para todos os cenários. Se você quer roupa social, ela tem roupa social. Se você quer uma roupa para o dia a dia, para as atividades, seja para academia, para passear, para trabalhar, para qualquer cenário, a Insider tem roupas masculinas, femininas, várias cores, vários modelos, vários tamanhos, com várias promoções. É claro que essas promoções são sempre melhores quando acompanhadas do cupom Jurandir, que vai te dar sempre o melhor desconto e acumula ainda com qualquer promoção que esteja lá no site, para que você seja ainda mais feliz fazendo suas compras na Insider. Você sabe que eu uso o Insider com muita frequência e o benefício maior, na minha opinião, além de você não ter que ficar pensando em roupa, de ter algo que cabe para todas as ocasiões, é o fato de que dura muito tempo. Então, se você quer fazer uma compra inteligente com roupas tecnológicas de qualidade e que vão durar bastante, a Insider é a sua opção, primeira e única opção. Então acessa lá o site, confere todas as opções e use o cupom Jurandir. O fato é, eu não quero ser picado pelas vespas, porque parece que tocar nesse assunto é um grande vespeiro. O fato é que durante décadas Hollywood foi dominada por pessoas conservadoras, que limitavam a narrativa de alguma forma, que colocavam uma espécie de censura, seja autocensura, ou de delimitações sobre o que pode ser dito ou como podem ser ditas as coisas, para que tudo estivesse minimamente alinhado com a ideologia que se acreditava naquela época e que era predominante. Mas daí o que acontece, meu amigo? O pêndulo bateu. E quando ele bateu, ele gerou uma reação oposta. E por isso, na década de 60, começa o movimento chamado de Nova Hollywood, influenciado por todo o movimento cinematográfico na França. E a Nova Hollywood, ela vai tentar quebrar todas as barreiras, vai tentar mostrar que tudo é possível dentro da arte. E é claro, se nós estamos falando do movimento do pêndulo, um extremo leva a outro. Filmes que exploravam todos os temas proibidos com muita violência e temática polêmicas, como Apocalipse Now, ou a comédia Bob, Carol, Ted e Alice, Ânsia de Amar com Jack Nicholson, Um Dia de Cão com Al Pacino, A Primeira Noite de um Homem, Taxi Driver, Carrie de Brian De Palma. Todos esses eram filmes que exploravam a religião como opressão, personagens com relacionamentos não tradicionais, a violência contra instituições como sendo louvável até mesmo. O intuito deles era mostrar o homem na sua natureza mais crua, menos performática, mostrar o real ao invés do ideal e se distanciar
daquele tipo de arte que estava sendo feita através de uma restrição muito grande do Código Reis. E até hoje esse pêndulo continua batendo de um lado para o outro, só que agora nós tivemos recentemente todo o movimento woke, onde ideias liberais e narrativas liberais foram muito mais exploradas no cinema. E isso levou a um efeito contrário de pessoas rejeitando isso e lutando contra isso e tentando criar algo que vá para o oposto. E sempre essa dinâmica vai existir, porque quando a gente fala de liberdade de expressão, normalmente quem defende liberdade de expressão não está defendendo a liberdade de expressão para todo mundo, está defendendo a sua liberdade de expressão, o seu direito de expressar a sua opinião, não necessariamente o direito do outro de expressar a opinião completamente contraditória e ofensiva que ele possa ter com relação àquilo que você acredita. Mas a liberdade de expressão só faz sentido se for para defender aquilo que eu não acredito, porque do contrário é tirania, é ditadura. Então o fato é que nós odiamos Eric por tanto tempo, mas nós não fazíamos ideia de que estávamos sendo manipulados a pensar como uma manada, a nunca discordar, a sempre consultar o grupo antes de tomar qualquer decisão, porque a vontade do grupo, a ideologia do grupo, a opinião do grupo é muito mais importante do que a nossa opinião, ideia individual. A gente não tem a capacidade individual de pensar, precisamos do coletivo para raciocinar. No final das contas, o Eric era, na verdade, o mais importante dos personagens. Ele foi o herói censurado, manipulado e distorcido para toda uma geração. Mas sabe o que eu acho mais fantástico? Em todos estes períodos, a gente produziu muita coisa boa, seja durante o período do Código de Reis, seja durante o período da nova Hollywood, que trouxe histórias muito autênticas, originais, que marcaram uma geração, seja até mesmo durante o período da cultura woke, que muita coisa boa também foi feita, porque a arte ela sempre vai encontrar um caminho para manifestar ideias profundas, ideias que vão além de todo esse burburinho superficial que muitas vezes toma conta das redes sociais, muitas vezes tentam pautar o debate. A verdadeira arte, ela vai ultrapassar essa camada boba e superficial do debate e vai conseguir explorar histórias verdadeiramente humanas, histórias profundas, que ressoam para além do seu tempo, que vão fazer sentido para hoje, para amanhã, quando todo mundo pensar diferente de como é hoje, para quando aquilo que é cultura hoje se tornar contracultura amanhã. As boas histórias vão continuar comunicando verdades que são atemporais. E por isso eu amo histórias, porque a realidade não é o suficiente. Eu quero enxergar pelos olhos de outros, ver o que outros inventaram. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Isso é muito importante. Um forte abraço e arrivederci.